Na Marie, e aí gente, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, tudo de boa, porque aqui tá tudo ótimo. E melhor agora, que a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de geologia. Eu disse a você que eu ia trazer um vídeo aqui falando só sobre os tipos de rochas das montanhas nevoentas. E é hoje o dia que a gente vai entrar aqui, ó, no Atlas da Terra-média, justamente para falar sobre isso. Eu adoro. As montanhas nevoentas é aquela cordilheira mais importante da Terra-média. E ela surgiu há muito tempo atrás, né? Ela foi feita ali pelo diabo da Terra-média, o antagonista da nossa história, Melkor, o Vala Contrário. No meio da Primeira Era, ele levanta as Rita Eglir para servir como obstáculo para as primeiras migrações dos Elfos, em direção ali ao oeste. Ela é a borda que separa Eriador de Rhovanion. Eriador é o lado que a gente já viu, esse lado de cá. É o lado de onde a gente saiu aqui na nossa jornada. E Rhovanion é o lado leste, é o lado de cá, ó, para onde a gente vai, para as terras selváticas. Agora tem um vídeo aqui no canal com todos os locais que a gente já viu de Eriador. Eu vou deixar o link aqui para você ficar por dentro, depois você dá uma olhada lá nesse vídeo, formou? Beleza. Então Melkor levanta as montanhas de névoa e ela se torna o palco de muitas histórias, muitas demandas aí. E a demanda que a gente tá agora é a demanda de Thorin. Thorin tá ali tentando reaver o seu tesouro que foi roubado pelo último dos dragões, Smaug, o Magnífico. Agora a companhia de Thorin tá dentro das montanhas. Eles foram capturados por orcs e estão agora dentro das cidades dos Gobelins, que vivem ali bem no meio da cordilheira. Ô Tassis, que onda é essa? Eles foram capturados por orcs ou por Gobelins? Se ligue nessa. A diferença entre Gobelins e orcs. A diferença entre Gobelins e orcs na Terra-média é só uma questão de nomenclatura e de contexto mesmo, dentro das obras de Tolkien. Em essência, os Gobelins são um tipo de orc, e a diferença entre os dois termos é mais uma questão estilística do que biológica. É apenas termos diferentes para o mesmo ser. No Hobbit, Tolkien usa predominantemente o termo Goblins para se referir aos seres que vivem lá nas montanhas nebulosas e que capturam Bilbo e os anãos. No entanto, em O Senhor dos Anéis, a palavra orc é mais comumente utilizada. No capítulo 4 de O Hobbit é dito que os Goblins são criaturas perversas. Eles fazem armas engenhosas e também instrumentos de tortura. São muito cruéis. Já em O Senhor dos Anéis, Tolkien emprega orcs quase exclusivamente, indicando que Goblins pode ser um termo mais coloquial e mais regional também. No segundo livro de A Sociedade no Anel, no capítulo 2, O Conselho de Elrond, é dito que os orcs são perversos e cruéis, mas que os seus corações não são valentes. Isso porque existe uma evolução na linguagem e coesão do universo. Essa diferenciação vem da própria construção da mitologia de Tolkien. O termo Goblin era mais comum na literatura infantil e na fantasia britânica da época. A gente sabe que O Hobbit foi escrito inicialmente como um livro para crianças. Mas já em O Senhor dos Anéis, que tem um tom mais épico, é mais para adulto, Tolkien optou por um termo mais forte, mais único. Mas esse não é o nosso assunto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer a formação geológica e como o mestre Tolkien traz a ideia do tipo de rocha e do relevo das montanhas nevoentas para suas obras. Vamos lá! Cadeias de montanha normalmente têm uma mistura de tipo de rocha tão complexa quanto o seu processo de formação, né? Nas montanhas nevoentas, apenas 3 pistas poderiam ajudar a discernir as bases rochosas: a cor, os minérios e as formas de relevo. A maioria das cores mencionadas na narrativa não dizia respeito à cadeia principal, mas sim às terras das colinas a oeste. Diz, por exemplo, que tinham pedras vermelhas perto de Valfenda e em Moria. Na Mata dos Trolls, a estrada leste cortava paredes íngremes e úmidas de pedras vermelhas em sua última etapa. Descendo ali o Val do Bruinen, por exemplo, depois que a companhia foi capturada por Trolls e salva por Gandalf, diz que os anãos cruzaram um rio de um vermelho apressado.
Isso indica que as águas carregavam sedimentos de solo vermelho, embora, se fosse ouvir o mito Feitel, por exemplo, fonte gris, vermelho já não seria sua cor usual, entendeu? Veja bem, saindo das terras solitárias existe uma ponte, a última ponte, essa daqui. Então bem ali, o pônei que carregava todos os mantimentos se assusta ali do nada e se joga no rio Fonte Gris. O nome Fonte Gris mostra o tipo de sedimento que o rio geralmente carrega. E como chovia cântaros, o rio tinha transbordado e os sedimentos agora eram vermelhos que estavam sendo trazidos das encostas das montanhas mais ao norte. Agora mais ao sul, perto de Moria, ali na Mina dos Anãos, é também uma área que é descrita como árida e de pedras vermelhas. E é bem provável que a rocha de Moria pode ser a mesma rocha do oeste de Valfenda. Então, possivelmente era arenito ou quartzo, porque tanto arenito quanto quartzo podem ser vermelhos. Agora, na própria cordilheira, somente Caradras foi apontada como chifre vermelho, enquanto que a outra rocha montanhosa já foi descrita como cinza. Parece improvável que Caradras, a mais alta das montanhas de Moria, teria sido composta da mesma base rochosa encontrada nos sopés, especialmente porque os demais picos eram obviamente de outro material. A menos que duas outras possibilidades para definir melhor essa situação aconteçam. Uma é a relação da cor e a outra é a composição da montanha, que a base rochosa era de um terceiro tipo de pedra, por exemplo, diferente dos sopés e diferente também das montanhas ao redor. Mas existe essa teoria que diz que a base das montanhas ela não era rochosa. O vermelho era apenas os raios do sol nascente que refletiam sobre o solo e davam essa tonalidade de vermelho. Agora tem outro fator também que pode trazer luz a essa questão toda. A mineralização, que a gente pode encontrar aqui em determinados minérios que não eram encontrados em nenhum outro lugar da Terra-média. Os veios de minérios preciosos normalmente resultavam de intrusões ígneas, que eram encontrados ali de forma repetida nas falhas. Então isso significa que o chifre vermelho tenha sido um pico isolado de rocha ígnea, tipo porfírio de andesito, por exemplo, que é rosa opaco e algumas vezes pode ser encontrada também na cor vermelha. Já as outras montanhas nessa área têm ainda essa superfície acinzentada, como eu falei antes, né? O único problema para descrição e para análise é que tem alguns tipos de rocha cinzenta que seria inútil e até mesmo impossível de tentar identificar, porque a gente não tem muita informação em relação a isso. Mas somente para dar uma pincelada, Moria era altamente mineralizada, com veios de prata, de ouro e de ferro. E em Moria aparecem também algumas joias do tipo berílio, pérola e opala em chamas. Esse material é citado em Moria, mas essa combinação talvez seja bem provável. Talvez ela não tenha sido mineralizada, tenha sido comercializada, porque as pérolas mesmo, para em caverna assim, só se fosse um sistema de caverna de gesso, porque as pérolas elas são muito mais facilmente encontradas em conchas de água doce ou salgada. Então, se as pérolas não foram comercializadas, a única forma de aparecer numa composição rochosa seria em caverna de gesso. Mas originalmente Tolkien listou o rubi. Aí sim o rubi seria uma pedra preciosa com mais probabilidade de aparecer do que as outras. Agora tá bem complicado determinar se as formações em outras partes das montanhas eram as mesmas de Moria. E processos parecidos podem ter ocorrido também no sul. Isengard não era só vulcânica. Os minérios para pilares de cobre e ferro foram extraídos ali naquelas proximidades. Se a gente voltar agora mais para o norte e chegar ali no centro da cadeia, a companhia de Thorin, que estava dando uma voltinha ali pelos túneis dos Gobelins, a gente já vai encontrar um processo bem diferente. Que processo era esse? Montanhas que apresentam formações de cavernas. E essas cavernas, elas têm formações de lago subterrâneo. E ainda apresenta a formação de ilha e riacho escuro. Essa formação já é muito provavelmente por conta de calcário solúvel. E são basicamente esses os tipos de rochas que compõem as montanhas nevoentas.
É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu esse assunto, eu garanto que você vai gostar desse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, é só clicar aqui, ó, é de graça, não custa nada. E se você quiser se aprofundar nesse tema de hoje, é só clicar aqui, eu garanto que você vai gostar pra caramba. Não se esqueça de deixar o seu like, a gente se vê no próximo Maratona Talk.